Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a igreja com a graça e a paz. Amém, irmãos? Neste momento faremos uma breve oração para que seja ministrada a palavra de Deus. Eterno e maravilhoso Deus, pastor de Israel, neste momento me apresento a Ti, apresento todos os ouvintes e peço a Ti neste momento que me cubra com o sangue do Senhor Jesus Cristo e todos os ouvintes, para me proteger durante este período de oração. Eu me submeto a Ti completamente, sem reservas, em todos os setores da minha vida. Eu tomo posição contra toda operação de Satanás que me possa impedir neste período de ministração e me dirijo exclusivamente ao Deus vivo e verdadeiro, recusando-me a qualquer envolvimento com Satanás em minha oração. Satanás, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo que saias da minha presença e da presença de todos os ouvintes, com todos os teus demônios, e eu coloco o sangue do Senhor Jesus Cristo entre nós. Pai Celestial, eu te adoro e te louvo. Reconheço que és digno de receber toda a glória, honra e louvor. Neste momento, eu repreendo e neutralizo toda ação e retaliação do inimigo sobre a ministração da tua palavra. Repreende e neutraliza agora e seja dissipado todo dardo de fogo inflamado do inimigo, toda oração contrária, toda seta maligna seja dissipada na autoridade do nome de Jesus. Peço a todos os irmãos que se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor e abram suas Bíblias em Marcos capítulo 3, no verso 27. Amém, igreja? Assim fala o Senhor para mim e para ti. Daremos um nome para este versículo. Amém? O poder para libertar os cativos. Desculpe, igreja. O poder para libertar os cativos. Amém? Está lá no verso 27. Escrito assim: ninguém pode entrar na casa de um homem valente e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim poderá levar o que ele tem em casa. Marcos 3, 27. Amém? O que essa mensagem quer dizer para nós? Amém? Primeiro, o poder para entrar na casa do valente. O poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em Jesus o leva na direção da casa do valente. O valente é Satanás, que mantém como prisioneiros todos os homens que ainda não conhecem o amor de Deus em seus corações. A casa do valente é o mundo, sobre o qual passou a ter domínio, assim que o recebeu das mãos do próprio homem, conforme está em Lucas capítulo 4, no verso 5 ao 7. Então, eu digo a você, igreja, Jesus sabia que o seu lugar de atuação tinha de ser na casa do valente, ou seja, no mundo, onde estavam seus bens preciosos, que tinha de reconquistar, ou seja, vidas preciosas, amém? Na oração que fez por seus discípulos, conforme está em João 17, no verso 15, ele menciona: não peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do diabo, amém? Repetindo, não peço que os tireis do mundo, mas que os guardes do diabo. Ele deixou claro que a casa do valente seria o mesmo campo de batalha para o cristão de hoje. Mas, como ele tinha vencido, assim seria com todos os que crescem em seu poder. Então, o primeiro poder para entrar na casa do valente, amém? É o poder sobrenatural do Espírito Santo que habita em Jesus, que nos leva na direção da casa do valente. Ele sempre vai estar te levando na direção da casa do valente. Para quê? Para que você leve a palavra aos prisioneiros de Satanás, ou seja, todos os homens que ainda não conhecem o amor de Deus em seus corações. É a casa do valente, que é o mundo, o qual passou a ter domínio. Não é verdade? Que Satanás cegou o mundo de tal maneira, né? Cegou os homens de tal maneira para que não resplandeça a luz do evangelho, ou seja, a verdade. Não é verdade? Então, passando disso, o poder para amarrar. Não podemos, então, saquear a casa do valente sem antes amarrá-lo. Então,
o poder para amarrar o valente. O versículo bíblico chave da lição, né? Que quer dizer, não adianta apenas entrar na casa do valente, é preciso fazer o quê? Saquear os seus bens. Para isso acontecer, é necessário que o valente seja amarrado. Então, o espírito que estava em Cristo era o único que podia derrotar os demônios atormentadores de vidas. Ele era o próprio dedo de Deus, que fez algo que os magos do Egito não conseguiram fazer. Não é verdade? Não está lá em Êxodo, no capítulo 8, no verso 18 e 19? Então, foi ele quem ministrou a unção necessária sobre a vida de Jesus de Nazaré, com o poder para curar todos os oprimidos pelo diabo, conforme está lá em Atos, no capítulo 10, no verso 38. Então, o Espírito Santo era aquele que atuava e ainda atua na liberação da unção que quebra o jugo, conforme está em Isaías capítulo 10, no verso 27. Amém? Então, portanto, o Senhor estava na casa do valente, pronto para amarrá-lo e saquear os seus bens. Então, milhares de vidas estavam prestes a ter suas correntes quebradas e algemas abertas. Amém? Glória a Deus. Então, ele que dá o poder. O Espírito que estava em Cristo era o único que podia derrotar os demônios atormentadores de vida. Amém? Porque ele era o único que atuava liberando a unção de quebra de jugo, liberando a unção, né, que amarram milhares de vidas, né, quebrando correntes e algemas. Glória a Deus, amém? Então, o poder de saquear, então, o poder, 3 poderes, né? O de entrar na casa do valente, o de amarrar o valente e o poder para saquear os seus bens. Então, qual o objetivo final de toda a investida de Jesus seria o quê? O saque dos bens da casa do valente, ou seja, vidas preciosas pelas quais ele mesmo morrera na cruz do Calvário, amém? Como já dissemos, o mundo passou para o domínio de Satanás, tendo ele cegado o entendimento dos incrédulos para que estes não entendam a revelação da palavra e sejam salvos. Acabei de falar no mesmo momento, não foi? Conforme está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 4. Então, pela manifestação sobrenatural do Espírito de poder, porém, o véu que se encontra sob os olhos de muitas pessoas há de cair, permitindo-lhes enxergar com clareza e perceber o mau caminho que estão. Então, pelo Espírito, hão de caminhar na direção do Salvador Jesus, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 e 18, e 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 e 10. Então, todos os bens retidos na casa do valente são tão preciosos aos olhos de Deus, que este deu o seu próprio Filho para morrer por eles, conforme está em João, no verso capítulo 3, no verso 16. Amém, igreja? Então, neste pedaço aqui cabe até o que? Uma ilustração daquela parábola das 100 ovelhas, amém? Onde, havendo se perdido uma delas, o pastor deixa as 99 no lugar seguro, ou seja, no aprisco, né? Para buscar a que está extraviada, não voltando para casa sem a tê-la encontrado, conforme está lá em Lucas, capítulo 15, do verso 3 ao 7. Amém, igreja? Então, o que podemos concluir desta ministração agora? Que estamos no mundo para realizar a obra de Deus. Não somos daqui, mas temos um propósito de vida neste lugar. A nossa missão é amarrar o valente por meio de uma vida santa, de intimidade com Deus e sem conivência com o mal. Amém? Neutralizamos o poder do inferno quando oramos e andamos na palavra de Deus. Este continuará sendo o nosso papel enquanto vivermos aqui neste mundo. E como consequência, milhares de vidas terão seus jugos quebrados no poderoso nome de Jesus. Amém, igreja? Então, peço a todos vocês, em nome de Jesus, que meditem bem nesta palavra. Amém? Em nome do Senhor Jesus, releiam, ouçam novamente, entendeu? Essa palavra. E tome posse desse poder
para entrar na casa do valente, para amarrar e saquear os seus bens, porque esta é a missão do crente, né? Esta é a missão de nós, escolhidos de Deus, tanto eu como você, em nome do Senhor Jesus, e que a graça e a paz recaiam sobre todos os lares de vocês, e continue acessando o canal Escute a Voz do Ministério Pentecostal Não Temas, em nome do Senhor Jesus. Continue se inscrevendo e que a graça e a paz recaiam sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém.